Vamos começar agora a roda de conversa com a Jamile, a nossa nutricionista do Minhocas Urbanas, a Amanda, nossa assistente social, e a dona Inessa, né? Para falar um pouco sobre a sua experiência com almoço coletivo. E nós vamos começar agora com a Inessa. Tudo bem? Tá bom. Então, enquanto a Inessa está se organizando, vamos conversar agora com a Amanda e a Jamile, do GT Soberania Alimentar do Minhocas. Boa tarde, eu sou Jamile, como a Bruna falou, sou nutricionista e integro o grupo Minhocas Urbanas, faço parte do GT Favela Soberania Alimentar. E hoje nós vamos trazer um pouco do nosso trabalho, né, ao longo desses meses de pesquisa com grupos aqui pela Maré. Né, foram 3 grupos. Nós fizemos grupos com o Centro de Referência de Mulheres na Maré. Fizemos grupos numa clínica da família, Américo Veloso. E fizemos grupo também com um grupo de yoga, que tem aqui na Maré também. Pode passar. Eu trouxe primeiro uma parte da Política Nacional da Alimentação e Nutrição, FINAM, que destaca essa questão da soberania alimentar e da segurança alimentar. Então, diz a segurança alimentar e nutricional como soberania. A segurança alimentar e nutricional é estabelecida no Brasil como a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. A soberania alimentar se refere ao direito dos povos de decidir seu próprio sistema alimentar e de produzir alimentos saudáveis, culturalmente adequados, acessíveis, de forma sustentável e ecológica, colocando aqueles que produzem, distribuem e consomem alimentos no coração dos sistemas de políticas alimentares, acima das exigências do mercado. E eu gostaria de destacar que vocês vão ver que tem bastante... vamos ver ao longo da apresentação 2 partes muito importantes. A questão do direito ao acesso regular e permanente de alimentos de qualidade, em quantidade suficiente. Então, seria um direito o mês todo, né, particular que nós recebemos nosso dinheiro, vamos no mercado, fazemos as nossas compras, e nós teríamos que ter o direito a aquele alimento o mês inteiro. E a gente sabe que não é isso que acontece. E a outra parte da soberania alimentar é a questão da produção, colocando aqueles que produzem. Como nós podemos produzir alimentos de maneira mais saudável? Né? Pode passar. Agora, gente, a gente vai ficar nesse troca-troca, mas de uma apresentação coletiva, então acaba que acontece. Essa parte aqui eu sou Amanda, desculpa, não vou apresentar. Eu sou assistente social, sanitarista, trabalho nas unidades da Maré, sou pesquisadora também comunitária aqui. E é importante só trazer esse pequeno contexto, que é para a gente se atentar ao contexto que a gente está falando nas oficinas. Que contexto é esse?
é o contexto da soberania alimentar diante de um país que as pessoas passam fome, diante de um país e a gente reportando para a Maré que existe ainda pessoas que passam fome aqui na Maré. Então, assim, o nível de desnutrição também existe, assim como existem níveis de obesidades. Então, que discrepâncias são essas? Né? Que relações são essas? Gente, eu detesto o microfone, vocês vão ver tremer, daqui a pouco se passa. Tá? Não é um nervoso, eu não gosto. É só para a gente ter uma noção do direito. A alimentação é um direito fundamental. Então, nesse contexto do capitalismo, como que a gente consegue ter acesso ao direito se esse direito ele é regulado e controlado por empresas alimentícias, né? Ou seja, eles acumulam esses alimentos em algum local, em vários locais, mas esses locais, as pessoas têm gente detentores desses alimentos. Então, falar em soberania alimentar é algo que para a gente, nos grupos, foi algo incrível, porque as pessoas falam de processos que eles acham que fazem escolhas na alimentação, mas eles não fazem essas escolhas. Essas escolhas são impostas pelo mercado. E a gente vai ver isso ao longo da nossa apresentação. Então a gente fala desse contexto exatamente nas oficinas. Toda vez que a gente chega numa oficina de favela e soberania alimentar, a gente sempre coloca isso. A gente fala do contexto da Maré, que é importante. A gente traz também uma escuta, porque eles falam do contexto, do que eles vivem, como eles vivem. E também a gente fala dessa questão da soberania alimentar. Não só da segurança, né, alimentar, porque a soberania vai além. A soberania traz a perspectiva de produção do seu alimento. Então é uma outra perspectiva, para além de você ir no mercado comprar alguma coisa. É uma perspectiva de você plantar, de você colher, de você saber mexer na terra, de você olhar um espaço arborizado na Maré de uma outra forma, em um outro contexto. Que a gente às vezes passa por locais aqui que tem pequenas hortas. Eu faço visitas domiciliares aonde existem pequenas hortas em casa. E essas coisas às vezes são invisibilizadas pelo público que está passando ali na rua. Então é importante a gente visualizar isso e trazer isso nos grupos. Então, todo esse contexto, né, que a gente tem essa dificuldade toda, que as pessoas têm de acessar os alimentos, é uma questão de um contexto socioeconômico que grita e que exclui o tempo todo essa população, que pode produzir, que pode viver, construir o seu próprio alimento. Essa foi a primeira oficina que nós fizemos no Américo Veloso. É uma das clínicas da família que eu atuo como assistente social, do grupo de apoio à saúde da família, que é o NASF, a gente trabalha apoiando as equipes. E aí nós, enquanto pesquisadoras, fizemos uma articulação com um grupo que tem ginástica local. E foi interessante que a gente iniciou com uma concentração corporal, uma atividade de consciência corporal, onde elas pensavam sobre o corpo e a partir disso a gente pensava no corpo e como é que esse alimento chega ao nosso corpo, como é que a gente tem acesso a esse alimento. E foi muito interessante, porque no início as pessoas gostaram muito da consciência corporal, já estão acostumadas, elas fazem uma atividade regular na unidade, mas quando a gente falou da alimentação, elas poderiam estar fazendo um trabalho, né, voltado para as escolhas que elas poderiam fazer, elas se limitaram, porque o que era saudável e o que não era saudável. Então as pessoas tinham receio, elas tinham medo de escolher o alimento. Elas ficaram retraídas e tinha uma nutricionista e aí era pior, né? Porque elas não queriam, isso aqui está certo, isso não está. Então, a gente teve que trabalhar essa perspectiva da autonomia do sujeito, de fazer suas escolhas, mesmo que ele não tenha a dimensão do que ele está escolhendo. Mas como é que eles já viveram tanto tempo e escolheram seus alimentos, de alguma forma? E aí o grupo se desdobrou nesse painel e foi importante, eu acho que eu vou deixar até para a Jamile falar, que as pessoas se culpavam quando via que o alimento que elas escolheram como saudáveis
não estavam naquela lista. Ou para além disso, elas escolhiam um alimento que elas colocavam como não saudáveis, mas são os alimentos que elas gostam. Então, tem uma construção social por trás desse me alimentar. Né? Tem uma questão cultural também agregada a esse sabor, do que eu aprendi a saborear, de como eu gosto disso, porque tem muito sal, porque tem muito açúcar. Então, são processos na vida que você vai aprendendo a comer, você é levado a isso, e aí as pessoas não têm a dimensão do que está por trás disso. Então, nós fizemos a dinâmica alimentos saudáveis e não saudáveis, e eu fiz um quadro e elas tinham que colar, nós pegamos encartes de mercados aqui da Maré e recortamos os alimentos e elas tinham que escolher aqueles alimentos que estavam dispostos numa mesa e elas escolhiam e colavam. Aí eu acho que esse é saudável, eu acho que esse não é saudável. Eu acho que esse não é saudável. E aí elas iam colar, alguns ficavam meio resistentes, eu não sei. Elas pegavam os alimentos e olhavam, eu não sei se esse alimento é saudável ou não. Mas você compra para sua casa? Sim, eu compro. Ah, mas na televisão eu vejo que esse alimento é saudável. Então eu consumo. Você gosta? Não gosto muito não, mas dizem que é saudável, eu estou comendo. E esse aqui? Não, esse tem muita gordura, né? Esse aí tem carboidrato, esse eu não como não. Mas ele é saudável? Não. Não sei. Então assim, é uma dúvida constante. E a gente vê que eles são guiados pelo que a televisão diz e pelo que está disposto no mercado para comer. Entendeu? Então, elas acham que é saudável, porque dizem, mas elas não gostam e elas comem, porque é obrigada a comer aquilo. Né? E a gente traz muito essa discussão nos grupos. E aí, quando elas, entre aspas, erravam alguma coisa, ai meu Deus do céu, não, mas você talvez errou porque você não tinha conhecimento que aquilo ali não era tão saudável como diziam, né? Que por trás daquilo ali tem muito agrotóxicos, tem muita substância química, muitos aditivos químicos, mas ali na embalagem dele está escrito integral, está escrito light, diet, então é bom, e não é bem assim. Essa oficina também foi com o grupo do Américo Veloso, mas foi um grupo diferente. A Amanda vai falar um pouquinho dela. Esse grupo ele é um grupo de pessoas sobrepeso e com obesidade mórbida. É um grupo que acontece onde essas mulheres aprendem a se reeducar. Então, elas comem de tudo que tem na Maré. O nutricionista faz questão disso, ele percorre o território e faz todo esse processo com o grupo e elas começam a aprender a comer o que tem no território. E o território da Maré é muito rico. Então a gente fez um pequeno jogo do teatro do oprimido que traz uma técnica que traz uma técnica que você vê o alimento em si ou qualquer outra coisa, mas a coisa não é a coisa em si. Então eu posso pegar o pepino e dizer que o pepino é uma outra coisa. Eu posso pegar uma mesa e dizer que essa mesa representa uma outra coisa. Então a gente fez essa atividade no grupo. E aí chegou um momento que elas começaram a trazer a perspectiva do alimento como algo que se reportava à infância. Então nós pegávamos alimentos ali, escolhíamos um alimento e diziam, esse é o morango. Mas esse morango para mim representa a comida da minha avó, que era o frango com quiabo, e eu até consigo sentir o cheiro, e eu lembro ainda do sabor, e assim, só a minha avó fazia para mim. Então a gente começou a trazer e trabalhar essa perspectiva da comida como afeto, né? O que comer traz? O que às vezes eu não consigo deixar de comer, porque eu tenho que me adequar a uma dieta, muitas vezes por um problema de saúde, e aquilo para mim é um sofrimento muito grande. Né? Então, assim, elas falavam um pouco disso.
das lembranças que elas tinham em torno do alimento. E aí a outra coisa que também eu acho que fez muito sentido foi quando uma delas fala que comer não precisa vir acompanhado de sofrimento. O sofrimento é não ter o que comer. Muitas dessas famílias não tinham o que comer quando eles vinham ainda nas palafitas, porque essa comunidade é a comunidade do Piscinão de Ramos, fica ali na Passarela 12 da Avenida Brasil, e ali especificamente essas pessoas são da comunidade Roquete Pinto, também aqui na Maré, é uma das comunidades da Maré. E é incrível como as pessoas trazem essa questão de que elas não tinham acesso a nenhum alimento e que elas contribuíam uns com os outros com o pouco alimento que tinham. E hoje elas têm um poder aquisitivo maior, elas conseguiram, muitos deles, produzir o seu próprio comércio local, tá? Então não é bem ter um emprego, e sim, de uma forma informal, conseguir sobreviver. E aí elas conseguem, de alguma forma, galgar, né, a ter uma renda, e aí elas comem de forma nociva. Então tudo isso tem a ver com um contexto muito maior do que esse contexto da comida ligada ao afeto ou do não comer. Né? De eu não conseguir dormir porque eu não sei o que eu vou comer amanhã, o que eu vou dar para os meus filhos amanhã. Muitos grupos traziam isso. E isso é muito forte diante de um grupo que tem que se reeducar para perder peso. É só uma reflexão. E eu lembro que a Amanda trouxe também uma questão, a gente não colocou, mas de uma que falou assim, esse aqui é um mamão, e vai continuar sendo mamão porque eu estou sendo como se fosse obrigada a comer o mamão, porque ele é saudável, porque ele vai fazer bem para o meu processo de educação, mas eu não gosto de mamão, eu não gosto da fruta. E aí a gente começa a refletir, será que ela tem necessidade de comer o mamão? Nós temos uma infinidade de frutas, por que ela é obrigada a comer o mamão se ela não gosta do gosto do mamão? Né? Pode passar. Aqui foi a segunda atividade no CRMM, que é o Centro de Referência da Mulher na Maré. Não, foi a primeira atividade, desculpa. Que nós fizemos a mesma atividade no Américo Veloso, só que no CRMM foi um pouco diferente, né? Foi uma abordagem diferente. Pode passar, Bruna. E eu destaquei duas falas de uma das integrantes do grupo, quando eu falei, o que vocês acham que é uma alimentação saudável? Né? Vocês colaram todos os alimentos, nos saudáveis e não saudáveis. Aí uma participante falou, eu só como o que minha boca aceita, né? Então, assim, ela só come aquilo que ela gosta, não importa se é saudável ou não. E também ela falou, desde o começo do mundo, existe café, então é saudável, né? E dentro dessas questões essa parte do café foi a questão do, esse alimento, o leite, vocês colaram aonde? O arroz, o biscoito, a gente foi perguntando, né? O que você acha, quem colou o quê? E aí ela falou, o café, desde que o mundo existe, desde que existe o mundo tem café, então ele é saudável, né? E a gente discutiu um pouco sobre isso, falando, tanto, eu só como o que minha boca aceita, que é aquilo, assim, tem coisas, como a Amanda disse, que são nocivas à nossa saúde, nós temos alguma doença, realmente nós temos que parar de comer certos alimentos, né, que vai trazer um prejuízo. Mas dentro do contexto da reeducação alimentar, muito apelo que hoje tem para o emagrecimento, né? Será que realmente nós somos obrigados a comer todos aqueles alimentos que ditam como saudável, como emagrecedores, né? Se a gente não gosta, se não faz parte do nosso cotidiano alimentar. E uma coisa importante, a alimentação natural. Aquilo ali, desde que minha avó era criança, existe. Hoje em dia, minha avó não reconhece aquele alimento que vende no mercado, não. Aquilo ali eu acho que não é alimento, que são os alimentos ultraprocessados, que entra nesse contexto também, de conseguir identificar que vai ser a próxima atividade. Bruna, pode passar, por favor?
essa daqui, a leitura dos rótulos, que é a segunda atividade com o mesmo grupo, que nós conversamos um pouco sobre o que está escrito na lista de ingredientes dos alimentos. O que tem por trás daquele, é saudável, é integral, faz bem para a saúde. É só você abrir um pacotinho e comer correndo na rua, no trabalho, que você vai estar alimentado de forma saudável. E não é bem assim. E aí elas ficaram pasmas quando a gente começou a ler a lista de ingredientes. Nossa, mas é isso tudo? Mas tem essa quantidade toda de açúcar? Mas é integral, é saudável. Tem essa quantidade toda de sal, de sódio? Porque desconhecem. E aí a mídia, né? Não, é saudável, passa os programas, né? Bem-estar da vida, é saudável, é bom. E não é bem assim, é um jogo de marketing, né? Para vender certos produtos. E aí eu separei 3 falas também. A gente comia as verduras que a mãe plantava. Essa senhora, eu acho que ela deve ter 70 e poucos anos. 77, se eu não me engano. Então, ela falou, na infância dela, a gente comia o que minha mãe plantava. No café da manhã, comia aipim, bolo de milho, que minha mãe fazia. Então, não é aquele bolo de milho que a gente vai no mercado e compra. É o bolo de milho que a mãe dela fazia. Ela até falou, minha mãe debulhava a espiga, né? Minha mãe era aquele açúcar lá, o leite lá da vaquinha, tudo ali. Entendeu? E minha mãe fazia em casa, ela colocava a mão na massa e fazia, né? Hoje, aí ela fala, hoje o meu café da manhã é biscoito e torrada que eu compro no mercado. E suco de laranja artificial. Ela mesma falou, suco de laranja artificial. Coisa que ela não tomava na infância, de jeito nenhum. Era só natural. E aí, eu trazendo a reflexão para agora, a gente começar a pensar, o que impede de comer o aipim e o bolo feito em casa, hoje? Será que é preguiça de fazer? Ou será que hoje em dia dizem que um bolo engorda, feito em casa, mas a torradinha integral light não engorda? Então, é uma série de questões, né? As pessoas, às vezes, parece que elas deixam o que era, elas deixam o que aprendeu na infância, que hoje em dia dizem que não é saudável, para poder consumir aquilo que a indústria impõe como saudável. Então, é uma discussão bem difícil, né? E as pessoas entenderem isso é muito difícil também. Porque ela já se acostumou. Ir no mercado, abrir um pacote e comer. Mas comprar o aipim e cozinhar e comer como café da manhã, aquilo ficou para trás. E a gente tenta resgatar isso nas oficinas. Por que não voltar? Por que não voltar a fazer o que sua mãe fazia, o que sua avó fazia? Né? Pode passar. Pode falar. Essa oficina foi uma oficina com o grupo da Yoga. Foi no Piscinão de Ramos, fizemos yoga ao ar livre e depois fizemos uma oficina sobre as escolhas dos alimentos. E aí foi bacana porque causou um impacto no grupo. O grupo tinha mais profissionais, que foi importante, que somou com o nosso trabalho também da pesquisa. E as discussões foram geradas em torno de alimentos que a gente usa no dia a dia, que tem muito sódio, muito açúcar, os alimentos que são indicados super saudáveis, que estão prontinhos nos pacotinhos. E, inclusive, tem comerciais que colocam de uma forma, né, gestantes, com aquele monte de pacote atrás, de alimentos prontos. E aí, o que isso quer dizer? Que aquilo é saudável, que dá até para uma gestante consumir,
Então, assim, como que a indústria, a mídia, junto com a indústria alimentícia, é cruel mesmo, né? E essas relações, elas se perpetuam. Então, quando nós fomos discutir isso com eles, né, porque o grupo era diverso, foi um impacto muito grande, que as pessoas elas têm uma dimensão que aquele alimento é super saudável, é natural, um alimento que dura meses em cima de uma prateleira. Ele não pode ser natural, né? Então, a gente, ao longo da vida, vai perdendo essa dimensão. Isso é gerado pelas relações de poder mesmo, né? Pelas relações que constroem na mente das pessoas o que é saudável e o que não é saudável. E isso mexe, sim, com a questão da soberania alimentar. Porque a soberania alimentar, para a gente tentar trabalhar ela de forma a causar um impacto para que as pessoas comecem a dar valor à terra, a gente tem que perguntar se essa terra aqui está boa para plantar. Nós temos uma poluição enorme no ambiente. Nós temos uma poluição enorme do solo e da nossa água. Nós temos um complexo de cemitérios aqui no Caju. Como é que se faz para ter uma boa terra? Né? Então, isso tudo era discutido no grupo. Inclusive, nós discutíamos racismo ambiental. Que por que todos os dejetos são jogados nas favelas, em torno das favelas, nas periferias, nos locais longe, né, onde as pessoas moram, igual meu pai que mora em Seropédica. Por que jogam coisas no rio? Né? Por que isso? Então, isso mexe com a vida das pessoas, isso traz muitas doenças. E isso tudo a gente discutiu porque nós estávamos ao lado da Baía de Guanabara, poluída, muito poluída, tanto que geraram um piscinão do lado, né, para poder as pessoas tomarem banho e circularem no território. Então, a gente pode ficar no nosso território, sim, mas a gente pode circular pela cidade. Então, isso tudo era discutido dentro dessa perspectiva do alimento. Então, não era só o rótulo, não era só a quantidade de sal, de açúcar nos alimentos. Era a maneira como a gente vive no território, é como a gente vive em sociedade, como é que essas relações de poder se dão e como que a gente adoece em meio a esse tipo de alimento pronto, a esse tipo de alimento que é comercializado, que é divulgado o tempo todo. E por que trabalhos com comida natural não é tão divulgado? Por que a horta na mata não é divulgada? Então, tudo isso foi discutido. Por que as pessoas da Maré não conhecem, não circulam por toda a Maré? Será que é só por conta das fronteiras, das facções? Ou porque também eu não quero mais conhecer o meu território? Então, tudo isso era discutido. Tudo isso faz parte da soberania alimentar. E uma coisa que acabou passando, que eu lembrei agora, uma das oficinas com as mulheres, acho que foi a Amanda que levantou a questão sobre, vocês acham que aqui, na Maré, né, não vou nem falar no Rio de Janeiro, no mundo, vocês acham que aqui na Maré as pessoas passam fome? Porque enquanto a gente está discutindo o que é saudável ou não saudável, estamos trazendo um monte de alimentos para vocês poderem, né, discutir em torno deles, e as pessoas que não têm nem direito à escolha? Aí foi assim praticamente unânime. Não, aqui na Maré ninguém passa fome, não. Aí uma falou assim, quem passa fome é porque é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Aí nós conversamos sobre isso também, não é bem assim. Né? Nem todo mundo tem a oportunidade. Né? E a gente foi trabalhando, o Igor ele é... Não... pedagogo do espaço do CRMM, ele trabalhou bastante com elas essa questão da fome, né? Que tem pessoas aqui dentro, sim, que não podem escolher. Que elas consomem o que dão, o que vem numa cesta básica, entendeu? E a gente que tem condições de estar escolhendo, qual vai ser a nossa escolha? E a gente quer continuar trabalhando com elas, né? Porque a gente vê que, às vezes, tem condições, tem como escolher
o mais saudável, mas não escolhe porque não conhece, porque conhece aquilo totalmente. Essa foi uma oficina que nós fizemos com o grupo da yoga também. Foi um aulão de yoga que a professora promoveu, e aí nós, pesquisadoras, articulamos com ela se poderíamos fazer uma oficina para falar da favela a partir desse espaço da mata, da construção do chão da maré, porque antes não tinha chão, então como que as pessoas se mobilizavam para isso. Qual era o sofrimento em torno disso, né, da perspectiva do trabalhador morar de uma forma precária, mas que, ao mesmo tempo, era uma resistência, era uma luta por moradia e por ter um emprego para poder sobreviver numa sociedade do acúmulo de dinheiro, porque não se tem uma perspectiva das pessoas terem como sobreviver, né, de alguma forma natural, de alguma forma de troca, de alguma forma de produzir e, de fato, ser soberano e autônomo. A perspectiva é de como eu ganho dinheiro para sobreviver. Então, nós trabalhamos nessa oficina, as posições era nessa aqui, para formar o que eles podiam, como é que a gente formava a favela, como é que a gente via a favela. E aí, as pessoas não sabiam com o corpo fazer isso. Isso é uma técnica também do teatro do oprimido, onde as pessoas têm que se tocar, porque elas não podiam formar qualquer coisa sem se tocar. Elas tinham que interagir entre si. Então, houve uma dificuldade tanto no toque, que isso perpassa pelas nossas relações também sociais, né, como elas se dão, de total afastamento e de estranhamento do outro, do corpo do outro, do toque do outro. E aí a gente traz essa questão da favela, que as pessoas perderam ao longo do tempo esse vínculo que a favela tem forte, né, de você tocar, de você abraçar, de você poder fazer a festa na rua. Temos ainda isso, mas tínhamos muito mais. Então, tudo isso foi discutido. Principalmente o desconhecimento do local, um dos únicos locais arborizados da Maré, e que as pessoas não conheciam, né? Então, tudo isso foi discutido nessa oficina, e foi uma produção muito importante. Muitas pessoas relembraram como eles viviam antes e como era difícil, porém, as pessoas tinham uma união em torno, principalmente, da questão do alimento, que era o lugar do encontro. E aí nós já estamos encerrando, né? E eu gostaria de destacar aqui assim esse contato, né, com essas pessoas e essa discussão sobre alimentação, sobre soberania alimentar, nossa, assim, foi muito impactante, ainda mais para mim, né, que sou nutricionista, que trabalho com alimentação. Você vê que é uma outra coisa que nenhuma universidade me ensinaria, me mostraria, né? E foi muito assim, foi muito gratificante trabalhar com elas e ver o conhecimento que elas têm guardado e não sabe pôr para fora, não sabe como explorar aquilo. Você sabe isso, você sabe que isso é bom e por que se perdeu, né? E essas oficinas ajudaram a resgatar isso. E aí finaliza com essa frase do Paulo Freire: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediados pelo mundo, né? A gente trouxe Paulo Freire, que a gente está vivendo um momento bem difícil, né, gente? Acho que as coisas estão meio perdidas, e principalmente a pedagogia da esperança, né, mais do que nunca. Então, a gente trouxe Paulo Freire para entender que a gente não... Se você tem um saber, se você não compartilhar esse saber, é um saber morto. Então, o melhor é que ele viva e que ele se multiplique em outras pessoas. E a troca de saber sempre gera um terceiro saber. Esse é o mais importante. Esse é o essencial. É por isso que a gente vive em sociedade, que a gente precisa um do outro, para que a gente possa construir algo que permaneça e que seja viável para a nossa sobrevivência e para a nossa vida. Essa foto, ela é do Alto da Mata, a gente pegou até do grupo da yoga, que foi no mesmo dia, que é para dizer desse lugar, dessa localização da Maré, e de que como
o mundo, né, o que está em torno da gente mexe com a gente. Não só a gente modifica o mundo, mas o mundo também nos modifica. Então, esse território, ele sempre nos modifica, principalmente nesse espaço ali. Bom, é isso. Obrigada. Bom, gente. Alô? Alô? Boa tarde. Eu me chamo Inessa, faço parte do MCP, que é o Movimento das Comunidades Populares. Estou aqui a convite do Timo, a gente tem uma parceria já de algum tempo, né? E, assim, nosso trabalho, mais especificamente, fica aqui na Zona Norte, no Complexo do Chapadão, na verdade, na comunidade Chico Mendes, que faz parte do Complexo do Chapadão, na Pavuna. Mas, antes de falar especificamente desse nosso trabalho, só situar rapidamente, o MCP é um movimento que existe em alguns estados do Brasil, é um movimento antigo, que vai completar 50 anos no próximo ano, e que teve origem na JAC, que é a Juventude Agrária Católica. Então, é um movimento que vem da Igreja Católica, desse setor mais progressista, e aí, durante o tempo, ele foi mudando de nome, de etapa. Alô? 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 Oi. Ele foi mudando de acordo com o momento da conjuntura que se vivia. Teve um momento que a gente se desligou da igreja, atuou no movimento sindical. Então, é uma história longa que não dá para contar. Eu trouxe o jornal, eu vi que tem na banquinha ali fora também. A gente tem o jornal Voz das Comunidades, que não traz só a experiência do MCP, traz também de comunidades indígenas, quilombolas, sindicatos, educação popular, várias experiências. E eu trouxe o livrinho. Infelizmente, a gente está com poucas cópias aqui no Rio, só tenho 2 cópias, que é baseado numa tese de doutorado feita pela Mariana Afonso Pena, que ela fez aqui na UF, e é uma parte da tese dela que ela lançou como livrinho numa tentativa de popularizar. Então, depois, se alguém tiver interesse de conhecer melhor, o jornal... Os 2 são vendidos porque a gente para manter a própria organização, né? O jornal a gente vende a R$3 e o livrinho a R$5. Mas, voltando para o nosso trabalho específico aqui no Rio, por que eu estou aqui? Então, na verdade, nós, infelizmente, aqui no Rio, nós não temos experiência com produção de alimentos. Quando o Timo me convidou, que eu vi a programação da semana, achei bem interessante falar sobre soberania alimentar, mas a experiência que ele nos pediu é sobre o almoço coletivo, que a gente colocasse um pouco essa experiência. Então, dentro do nosso movimento, ele se organiza em 10 colunas. Ele se baseia nessa proposta de organizar 10 colunas baseadas nas 10 principais necessidades do povo, né? E aí, dentro disso, está a economia coletiva, escola. A gente tem um trabalho com escola comunitária, com creche comunitária, com criança, com grupos de economia. E uma dessas colunas é a religião. Então, essa orientação de organizar refeições coletivas, ela nasce a partir dessa proposta de organizar também a parte de uma religião libertadora, de atividades religiosas ecumênicas, que fossem abertas para todo mundo, e que lembrassem os primeiros cristãos, que também compartilhavam, trazer essa ideia. Isso que eu achei interessante quando elas falaram, né, da comida com afeto, da comida ser o momento de encontro, de confraternização, que é uma ideia que era bem mais forte, era muito forte no passado, né? Então, a refeição coletiva, que em alguns lugares é almoço, em outros é jantar, no nosso caso é almoço, ela nasce com essa proposta.
de ser esse momento de compartilhar não só o alimento, mas também a vida de cada um. Aquilo que aconteceu de bom, aquilo que aconteceu de ruim, tanto na vida pessoal quanto na vida comunitária. Hoje, a gente já realiza esse almoço, já tem mais de 10 anos. Ele deixou de ter só esse viés religioso e ele avançou mais para ser também um espaço de participação, né, de participação política, não política partidária, né, política no sentido das pessoas participarem, conversarem. Então, é um momento que a gente aproveita para discutir algum tema, para debater alguma orientação do movimento, para debater alguma atividade, alguma data em específico. Então, é todo o último domingo do mês, cada família leva algum alimento pronto para compartilhar. E é um momento também de receber visitas. Então, quando tem alguém que está interessado em conhecer a comunidade, conhecer o trabalho que a gente faz, apresentar, a gente sempre convida para o almoço coletivo. Não que não possa ir em outra data, mas o almoço já é um momento especial, né? A pessoa já vai ver todo mundo ali reunido. Então, é isso. O número de pessoas que participa, a média, varia entre 30 a 40 pessoas. Agora, quando tem uma data mais especial, aí pode aumentar. Então, a gente já chegou a fazer almoço até com 80, 90 pessoas. Depende do mês, depende de se tem uma data especial. É um momento também de fazer campanha de base para algum grupo que esteja precisando, rifa. A gente tem um princípio de autonomia, né? Então, a gente faz muita campanha para conseguir dinheiro para manter os grupos funcionando. Então, o almoço também é um momento que a gente aproveita para isso. A gente já fez algumas discussões relacionadas a agrotóxico, né? Eu estava ouvindo a fala da companheira do MST na outra mesa. A gente discutiu a questão da campanha, na época que eles lançaram, ali, que foi mais forte, 2012, e até determinamos, né, que no mês de outubro seria, como 16 de outubro é o Dia da Soberania Alimentar, que no mês de outubro o almoço seria especial, seria nesse tema. Mas aí, então, procurava-se os alimentos para fazer o almoço. Nesse mês era diferente, em vez de o pessoal trazer de casa, era arrecadado em dinheiro a contribuição para a gente poder comprar. Só que há uma dificuldade, há uma dificuldade muito grande de encontrar alimentos orgânicos perto da gente, e principalmente com preço acessível. Então, o que a gente recorria era uma feira agroecológica que funcionava em Nova Iguaçu, não sei se funciona mais, mas funcionava. Funciona, dona Juliana? Então, dona Juliana está dizendo ali que funciona. Mas, assim, as últimas vezes que a gente foi já estava bem fraquinha, está misturada, né? Então, muito difícil. Então, era difícil você fazer um almoço completo só com alimentos orgânicos. A gente dificilmente conseguia. Então, se você não conseguia o arroz, aí tinha que substituir pelo aipim, tinha que, né, dar um jeito. Então, era uma dificuldade que a gente sentia e sente até hoje, de fazer a comida na prática, sem o agrotóxico. E aí fazia também a discussão, que era boa. Muitas pessoas nem sabiam, não tinham nem ideia, ou não têm ainda, do que é agrotóxico. Mas a gente vive essa dificuldade. É parecido com o que elas falaram das pessoas sem escolha, né? Sem escolha, tem que comer aquilo que tem. E, às vezes, a gente chega nessa situação, né? Às vezes, se você tem o orgânico e o não orgânico, às vezes não dá para escolher o orgânico. Então, sempre as feiras são muito distantes, na Zona Sul, não sei aonde, muito caro. Mas é uma discussão que é uma preocupação que a gente ainda tem, né? A gente sabe, então a gente reflete a questão do refrigerante, apesar de ainda ter, mas, né, procura ter também o suco. Então, não dá para obrigar as pessoas a mudarem, mas a gente vai fazendo a reflexão, né, do mal que o refrigerante faz e tal. Bom, além dessa experiência do almoço, a gente também tem uma experiência de compras coletivas. É um grupo de famílias, que varia aí de 8, 10 famílias, até passa um pouquinho de 10, que se juntam para fazer compra junto, né, coletivamente. Claro que os alimentos que a gente compra são os alimentos os mesmos do mercado. A gente não tem
essa possibilidade de comprar mais saudável. A única vantagem realmente é financeira, que é de comprar junto, que sai um pouco mais barato. Mas temos esperança nisso, né? A gente quer sempre abrir caminhos, abrir parcerias, de se conseguisse também, porque às vezes tem pessoas que querem comer mais saudável, mas aí é difícil, né? Porque quando você junta para comprar junto arroz, para comprar no fardo, né, açúcar, feijão, você vai pelo que a maioria come, e a maioria, né, vai muitas vezes pelo preço e pelo que a televisão diz, como vocês falaram, né? Às vezes é o preço e às vezes é aquela marca, eu gosto do açúcar tal, porque esse açúcar é melhor. Mas aí quem diz que é melhor é a televisão, a propaganda. Mas a gente tem essa experiência uma vez por mês. E entre os grupos de economia, a gente tem também um mercadinho coletivo. Algumas pessoas trabalham e ganham por hora trabalhada. Tivemos um grupo de ginástica que funcionou durante... Eu vi que vocês mostraram ali, né, o grupo de ginástica. O grupo de ginástica ele funcionou durante um tempo numa parceria com uma professora. Ela era paga por um projeto da prefeitura, mas depois ela teve dificuldade, o projeto não continuou e ela não continuou. E aí o pessoal aprendeu alguma coisa durante o tempo que ficou com ela e aí tentou manter o grupo sem a professora, mas claro que com a professora dá mais ânimo, né? Mais gente participa. Então, o grupo hoje está bem pequeno, mas elas ainda lutam para manter, por sentirem essa necessidade de fazer o exercício físico, que acham que é bom e tal. E a gente tem também uma parceria, falando da Clínica da Família, a gente tem uma parceria com a Clínica da Família que atende o nosso território, que é a Manuel Fernandes de Araújo, seu Neco. Desde 2015 que a gente começou a participar do colegiado gestor, fizemos algumas atividades assim, em conjunto, principalmente de ação bucal, ação de saúde infantil, mas não tem essa parte que vocês colocaram, infelizmente, né? A clínica é nova, acho que tem 6 anos, e aí agora, recentemente, é que conseguiu o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é justamente o psicólogo, acho que é nutricionista, assistente social. Só que aí conseguiu o NASF no meio desse caos que se encontra a saúde no Rio de Janeiro. Então, tá em greve, né? E aí a coisa está muito difícil. Os funcionários estão sem receber desde setembro. Então, a gente conseguiu o NASF no momento que ele não está nem podendo funcionar, né? Tá correndo o risco de ser cortado, banido, assim como as equipes de saúde da família também estão sofrendo cortes. Mas a gente está lá resistindo porque a clínica é a única coisa que a gente tem assim, de equipamento público no território, fora as escolas municipais. E na nossa comunidade mesmo, né, não tem escola pública. As escolas públicas ficam em torno. A gente tem a nossa escola, que é comunitária, e a creche. E as escolas e creches públicas, poucas que tem, estão embaixo. E a clínica também. Então, a gente luta ali para segurar, apesar de toda a dificuldade, mas o que ainda tem, o que ainda funciona. Então, era assim, a nossa experiência é muito pouca assim, em relação ao tema, né? A gente quis trazer essa contribuição e ouvir também o que as companheiras colocaram. Então, é bem interessante. Dar os parabéns para quem está organizando o evento. E é uma inspiração, essa questão de horta, né, de plantio nas áreas urbanas, na favela. Eu acho que é importante discutir, porque acho que a gente tem que cada vez mais procurar essas saídas, porque o futuro que está vislumbrando para a gente não está muito fácil. Então, só agradecer mesmo pela oportunidade. Nós agora vamos fechar o nosso bate-papo com as meninas. E alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Oi. Como sempre, eu tenho pergunta, né? A minha pergunta para vocês, né? Você, Jamile, e Amanda, né? Amanda, isso. Assim, essas mulheres que falavam das avós e das mães,
essas pessoas tiveram experiência de, no passado, plantar nesse território, produzir nesse território, ou isso é uma história do passado, quando elas não viviam ainda nesse território da Maré? E para você, eu não consegui. Você está em Nova Iguaçu, é isso? Ah, você está na Pavuna. As crianças, elas vão nessa escola comunitária e nessa creche, elas também vão nas escolas do município e estado? Hã? Tá, e a escola de vocês é autogestionada e também mantida pelas mães. É isso. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta para as duas meninas do Minhocas e tenho uma informação para você. Nós temos a feira na freguesia todos os sábados, é feira do pequeno agricultor familiar, tá? Isso, freguesia Jacarepaguá, todos os sábados. É dos companheiros de Jacarepaguá que trabalham lá, é feira agroecológica. E temos também uma na Vargem Grande, aos domingos. A da freguesia, eu acho que é de 8 a 1 da tarde. Eu já trabalhei lá, agora não estou mais, mas eu sei. A de Vargem Grande também é aos domingos, também nesse horário. E tem também uma feira agroecológica também na UERJ, toda terça-feira, de 1 da tarde às 6 da tarde. Então, você tem esses horários que você pode comprar do agricultor familiar direto, tá? E para as meninas, minhas colegas, né, eu queria saber de vocês, quando vocês perguntaram a esses pessoais da alimentação, em alguma hora eles pensaram no produto com agrotóxicos, eles lembraram desse perigo, ou elas só acham o perigo no açúcar, nesse tipo de coisa que eles acham? Essa pergunta para vocês. Obrigada. Eu vou começar por alguém que perguntou, que a Jamile falou, sobre o local que essas mulheres residiam, né? Que falavam que plantavam. Geralmente eram locais no Nordeste, interior, né? Elas falam de cidadezinhas de interiorzinho mesmo, onde tinham famílias que eram uma comunidade, né, fechada. Isso. E respondendo à questão da dona Juliana, sim, era discutido também essa questão, porque, até lembrando de uma coisa que ela falou, essa questão, a gente conversava com ela, tem a questão dos alimentos industrializados, ultraprocessados, né, que nós sabemos que está cheio de substância química, tem os alimentos que são vendidos ali na feira perto de onde que elas moram, né, que estão cheios de agrotóxicos. Tem os alimentos agroecológicos, né? Só que nós sabemos que é de difícil acesso aqui na Maré, e essas mulheres são mulheres que elas não saem da Maré. Algumas, assim, eu acho que todas sofrem algum tipo de violência doméstica. Então, assim, elas vivem aqui dentro, fazem tudo aqui dentro, e tem essa dificuldade de acesso mesmo, né? Então, assim, é aquela questão. Alguns têm a oportunidade de escolher um alimento sem agrotóxicos e outros não. Como reduzir os danos, né? Aí a gente conversa, faça a sua alimentação. Em vez de você ir lá no mercado, comprar aquele pão, comprar aquele biscoito, compra alguns ingredientes e faz em casa. Né? Por mais que nós sabemos que os alimentos que são vendidos aqui na feira têm agrotóxicos, não são produzidos de forma orgânica, mas é como se assim, a gente tenta passar essa visão. Ele é menos nocivo à saúde do que você comprar um produto pronto, que além disso ainda está cheio de sódio, cheio de sal, cheio de aditivos químicos. Entendeu? Então, assim, a gente fala para
para pessoas que realmente elas não têm acesso. Outros não. Já, por exemplo, o grupo da yoga já é um grupo maior, já é um grupo que trabalha, que sai da comunidade, que circula pela cidade. Então, é um grupo que ele já tem um pouco de escolha, né? Então, a gente precisa trabalhar de formas diferentes em cada grupo. Mais alguém? Acho que é porque, na verdade, ela deu só a informação, né, das feiras. Eu só queria falar uma frase, assim, reforçando isso que ela está falando, que a gente conversa muito com as crianças também sobre isso. Que o ideal era que a gente pudesse comer tudo orgânico. Esse é o sonho, é a vontade. Aí, mas não dá, né? A gente come aquilo que dá quando dá. Agora, é isso, eu concordo com o que a Jamile fala. É melhor você comer, consumir a fruta, a verdura, mesmo que ela não seja orgânica, né? Do que você não comer. Então, com as crianças, a gente procura conversar, discutir isso. Que, às vezes, a criança nem sabe o que é uma berinjela, ela não sabe o que é uma abobrinha, ela não sabe nada. Ela, muito mal o que é um tomate. Ainda fala assim, eu tiro o tomate, eu vou comer um hambúrguer, um x-tudo, eu tiro o tomate, eu tiro o alface, eu não como verdura nenhuma, eu não gosto. Então, as crianças chegam muito com essa conversa já decorada, que não gosta de verdura, que não gosta de fruta, que não gosta, só gosta de pizza e tal. E aí a gente vai conversar. Então, é melhor a gente ainda comer mesmo que ainda esteja com agrotóxico, do que não comer nada. Então, é muito difícil, né? A gente vive um dilema muito grande quando, né, não tem o alimento orgânico assim tão fácil para acessar. E aí, gente, alguma dúvida? Vamos fechar nosso bate-papo, ok? Vamos fazer um pequeno sorteio, tá? Eu tenho números. Quantos produtos são, Juliana? 5. Tem 5 produtos da Juliana para ganhar. Cada um vai tirar um número. E a gente trouxe cerveja artesanal. A gente vai colocar 6 cervejas artesanais para quem quiser experimentar. Aí depois, quem quiser comprar, pode comprar mais. Eu vou abrir lá, vocês podem beber. Ficar à vontade. Agradecendo, né, todo mundo hoje. Foi uma batalha de calor e tudo mais. Eu acho que foi muito bom agora compartilhar aí. Eu acho que não precisa falar em relação a isso. Realmente era só agradecer, sorteio e cerveja artesanal. E a gente relaxa um pouco. Tá bom, gente? Valeu mesmo.